a todos. Nós vamos essa noite então continuar a programação de março, que é sobre o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E eu gostaria que vocês acompanhassem essa prece para a gente sintonizar, para a gente se harmonizar e então se preparar para raciocinar sobre as aflições, os aflitos e o consolo. Bondoso amigo Jesus, sabemos que somos todos necessitados do teu consolo e vimos nessa noite buscá-lo mais uma vez. Nos ajuda a melhor compreender as inúmeras possibilidades que se abrem diante de nós com vistas à nossa elevação e ao nosso esclarecimento, e também a construção de uma caminhada mais lúcida, mais firme nos propósitos cristãos. Que façamos jus ao consolo prometido, que tenhamos coragem para enfrentar nossas provas e generosidade em nosso coração para estender a mão àquele irmão que sofre. Obrigada por já te conhecermos, obrigada por conhecermos a doutrina espírita que nos ajuda a te compreender melhor e obrigada pela oportunidade dessa encarnação. Fica conosco hoje e sempre e com todos os nossos irmãos que sofrem. E quem não sofre? E quem não é aflito? Então essa é a nossa pergunta de hoje. Se Jesus prometeu o consolo a todos os aflitos, então estamos todos consolados, garantidamente consolados, porque afinal de contas, quem não é aflito, não é? Então eu gostaria de hoje fazer um raciocínio em cima disso e eu vou dividir mais ou menos o nosso raciocínio em três, quatro partes. Eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a ordem dos capítulos, que é interessante a gente entender como Kardec tão maestralmente colocou uma coisa atrás da outra. Nunca nada foi aleatório no trabalho de Kardec. Vamos entender um pouquinho o que são as aflições, quem são os aflitos e o consolo prometido. Então, para nós iniciarmos, vamos ver quais são os capítulos que precedem o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esse é o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo é Não vim destruir a lei. Jesus falou isso, então não foi colocado essa ordem no Evangelho segundo o Espiritismo conforme a cronologia das falas de Jesus, porque não vim destruir a lei, Jesus falou lá no final da passagem dele aqui na Terra. Então, não vim destruir a lei vem apresentar pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo Moisés, Jesus e a doutrina espírita, colocando que nenhum deles, nem Jesus veio destruir a lei. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer, vamos manter o respeito a Moisés, vamos manter o respeito ao Velho Testamento e aos 10 mandamentos. Então, esse capítulo no Evangelho nos coloca os 10 mandamentos, nos fala de Moisés, aí nos fala do Cristo que veio para acrescentar as leis de Moisés, a lei do amor, a lei do perdão, e fala sobre a doutrina espírita que vem explicar Jesus, vem trazer Jesus de uma forma mais próxima a todos nós, uma forma mais compreensível, desvendando os meandros e os significados das parábolas de Jesus. Então seria como que colocar para a gente um ponto básico da doutrina, que é a existência de Deus, o respeito a Deus e
essas maneiras que Deus é apresentado para nós. Então, primeiro por Moisés, de uma forma um pouco mais rigorosa, depois por Jesus como um Deus amoroso e bom, e aí, então, pela doutrina espírita, como a inteligência suprema, como a bondade sem fim, a justiça sem fim. Então, aí um preceito básico da doutrina, a existência de Deus. Veja, esses 4 primeiros capítulos que antecedem, então, o 5º capítulo, que é o Bem-aventurados, trazem toda a base da doutrina espírita. O 2º fala, meu reino não é deste mundo. Então, ergue os olhos da humanidade para a vida espiritual. E aí vem falar da existência e da sobrevivência do espírito. E de como nós estamos destinados a progredir, a crescer, e como que a Terra é uma passagem aqui, mas a vida verdadeira, então, é a do espírito. Vamos frisar bem, a Terra é uma passagem importantíssima para a evolução do espírito. Então, não vamos minimizar a importância de estarmos vivos. O terceiro capítulo é Há muitas moradas na casa de meu pai, apresentando então o preceito básico da pluralidade dos mundos habitados, nos colocando então a Terra como esse lugar de provas e expiações, esse lugar onde estamos aprendendo, onde temos escola, onde temos hospital, onde temos presídio. E aqui o espírito aprende a evoluir, aprende com as consequências dos seus atos, a compreender a que veio ele aqui nessa terra. E também, quando ele diz, meu reino não há muitas moradas na casa do Pai, ele apresenta os mundos e a classificação, uma classificação bem didática dos mundos. Então, mundos primitivos, mundos de prova e expiações, que é o que a gente se encontra, e os mundos de regeneração, que é o que a Terra está se transformando, e quando as nossas aflições, então, forem melhor entendidas, melhor trabalhadas e melhor resolvidas, nós passaremos a um mundo onde não precisaremos ter tantas aflições. Também o capítulo 4 dá uma base de um outro princípio básico, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a reencarnação como essa chance maravilhosa que nós obtemos e que vai fazer com que nós possamos ressarcir os nossos erros da maneira que desejarmos, da maneira que escolhermos, com dor, com aflição, com sofrimento ou pelo amor, pelo trabalho no bem, pelo trabalho em prol do nosso próximo. Então, aí estão os 5 princípios básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a existência e sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, né, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, nos preparando para entender, então, o que é o sofrimento, o que são as aflições, por que das aflições e qual o consolo que podemos esperar do alto. Então aí vem capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, com vários subitens muito interessantes, e espero que essas poucas palavras aqui, esses poucos minutos, sirva de estímulo para vocês lerem esse capítulo com bastante atenção e bastante cuidado.
Se puderem, estudem os capítulos anteriores, porque eles vão então nos embasar melhor. E aí vem bem-aventurados os aflitos. Inicia sempre, a estrutura do Evangelho sempre segue uma linha, que é um versículo ou alguns versículos do Evangelho de Jesus, depois umas explicações de Kardec, as considerações de Kardec, e depois instruções dos espíritos a respeito daquele assunto. Então, qual é o versículo que foi escolhido? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí nós vamos tentar entender a quem se destinava esse consolo, a quem se destinava essa bem-aventurança. Porque se nós considerarmos que somos todos sofredores nessa terra, porque é uma terra que tem essa estrutura, onde nascem espíritos ainda renitentes no mal, ainda com dívidas de encarnações passadas, e que se propõem a pagar essas dívidas, a se redimir dos males que já cometeram. E então não tem ninguém que reencarne aqui que seja santo, né? Isso a gente já percebeu. Então a gente tá todo mundo na mesma faixa evolutiva. Então veja uma faixa. Então nessa faixa existem os que estão ainda aqui embaixo, muito renitentes no mal, e estão os já quase passando para a qualidade de poder encarnar nos mundos de regeneração, porque estão muito mais apegados, vamos dizer assim, ou muito mais sintonizados com o bem. Então, todos nós estamos aqui nessa faixa, porque senão não estaríamos encarnados na Terra. Então, isso nos dá um certo olhar generoso para com o próximo, porque o próximo é habitante do mesmo lugar que eu habito, então ele não é muito diferente de mim, ou seja, eu não sou muito diferente dele, né? Porque a gente costuma achar que o outro é pior que o outro, nos deve, mas se a gente está junto na mesma terra, é porque a gente tem dívidas e características muito, muito semelhantes. Vamos então aos subitens do capítulo Bem-aventurados os aflitos. O primeiro deles é a justiça das aflições. Então, nos colocando aqui não como vítimas da vida, mas como espíritos que têm uma história e que têm tudo a ver com a situação que está vivendo. Então, isso já tende a ser um consolo quando a gente começa a entender que não é vítima de nada, que existe uma razão de ser e que as nossas aflições estão dentro de um âmbito de responsabilidade nossa, mas assim como são responsabilidade nossa, também temos a capacidade de torná-las mais leves ou de eliminarmos as nossas aflições também com o nosso comportamento. Aí temos as causas atuais das aflições, e aqui eu gosto demais desses puxões de orelha que o Kardec nos dá, né? Vou ler um trechinho aqui. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Então, quantos sofrimentos que nós temos por orgulho? Pensemos, analisemos friamente o que nos
prende às vezes a uma relação difícil, a uma sociedade complicada, a um contexto em que eu quero ficar só para provar que eu que estou certo. Então, e aí são aflições que nós arrastamos muitas vezes uma vida inteira por orgulho. Quantos, esse aqui pega bem no meu calcanhar de Aquiles, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então, falta de ordem são as pequenas aflições do dia a dia. Onde é que eu deixei minha chave? Meu Deus, não acho o documento. Vamos nos atrasar. Atrasou. Fiz a viagem para fazer a consulta médica e não levei os exames. Falta de ordem, falta de cuidado, falta de atenção, falta de colocar foco nas coisas. Porque a gente vive com a nossa mente igual um macaco louco, pensando em tudo, se afligindo por tudo e não cuidando do que é essencial. Aí ele fala falta de perseverança, quantas oportunidades que passaram porque eu não tive perseverança naquele curso que eu estava fazendo, quantas oportunidades passaram porque eu não tive perseverança de tolerar aquela convivência e aquela pessoa se tornou que eu não suportei, que eu desisti dela, se tornou uma pessoa tão imprescindível na vida de tantas pessoas, podia estar na minha, mas eu não tive paciência nem perseverança de esperar o despertar daquela pessoa. E aí, outros por não terem sabido limitar seus desejos, né? Quantos nãos que a gente pode dizer, né, para alimento. Vamos pegar aflições do dia a dia, são as pequenas aflições. Você imagine as grandes, né? Que impacto que tem. Se as pequenas têm um grande impacto. Eu não sei dizer não àquele prato extra de comida, aquele doce, e aí eu sofro as consequências na minha saúde, né? Porque não soube limitar os meus desejos. Sejam eles desejo de poder, desejo de me alimentar de alguma coisa, desejo sexual, qualquer coisa que eu não consiga limitar, que eu não consiga equilibrar na minha vida. Então, muitas das aflições que nós temos, elas existem porque a gente rega ela todos os dias, porque a gente tem prazer, parece, em ter aquela aflição, porque a gente não sabe dizer não à aflição. Causas atuais das aflições. E aí, o próximo capítulo são as causas anteriores das aflições. Então, para quem não entende a justiça e a beleza da reencarnação, fica muito difícil entender porque um bebê nasce adoentado, porque uma criança tem esquizofrenia. Onde é a justiça de Deus? Se você não entende que é um espírito milenar que está trazendo experiências e que, longe disso ser um castigo, essa doença que se manifesta agora é a oportunidade de resgate. É a oportunidade de entendimento para aquele espírito, para a família daquele espírito. Então, causas anteriores das aflições, um super consolo para a gente entender que não existe injustiça divina. Então, compreender Deus e a sua bondade, quando a gente entende que a dor é o resgate, que depois esse é o caminho de volta, a gente já está voltando para Cristo, para Deus, para o bem, quando a gente está naquele período de sentir na pele as consequências de atos impensados do passado. Continuando esse capítulo aqui, Kardec nos fala da existência do esquecimento do passado, motivos de resignação. Tem um trecho dedicado ao suicídio e à loucura, que são aqueles espíritos
incrédulos que não entendem essa estrutura da justiça divina e desistem, então, da sua prova. E aí vem os espíritos a nos ensinar muita coisa, porque eles de lado do mundo espiritual, eles já conseguem ver com mais clareza e comparar a vida espiritual com a vida aqui na Terra. Então, desse olhar superior que eles têm, no sentido de poder enxergar o todo, eles nos trazem instruções que falam do bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é desse mundo, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, e termina falando de tormentos voluntários, da desgraça real, fala de melancolia, de provas, enfim, é um capítulo longo e riquíssimo. Eu queria colocar, então, aqui nessas instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer, então, justamente colocar aqui, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nós temos que raciocinar muito bem quem são os aflitos. Então, nós já vimos que as aflições têm uma razão de ser. E quem são os aflitos? Por que nos afligimos? Então, nós vamos analisar aqui quem são esses aflitos. E Emmanuel tem algumas mensagens sobre aflições e sobre os aflitos que vale a pena serem estudadas. Eu vou pincelar algumas coisas aqui para vocês. Os aflitos do livro Instrumentos do Tempo, psicografia do Chico Xavier. Os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo, se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. E aí ele discorre todas as aflições loucas que a gente se impõe, angústias que não precisa. Então, há infinitos gêneros de aflição que nós nos impomos por ignorância, por pequenez, por inferioridade. E aí diz, por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos. Aí sim, então é aquele entendimento da dor. E esses serão os consolados, né? Assim como o artista que usa pedra para fazer a escultura, né? A angústia muitas vezes pode ser a antecâmara do desequilíbrio. Então, angústia e aflição por aflição, aonde o consolo, né? E ele nos dá, como sempre, Emmanuel, muito claro e muito lúcido, nos aconselha, converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, a maneira de lhe dar dor que aproveita o obstáculo para atingir seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventurança para a felicidade sem fim. Então, muito esclarecedor isso, para a gente não ficar aí pensando que, eu sou aflito, cadê o consolo? Tá prometido. Uai, não tem consolo? Então Jesus estava mentindo, né? E tem um outro capítulo do Chico, do livro Reconforto, então, que ele fala que se intitula Nem Todos os Aflitos, né? A provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Então, aqui está o nosso desafio.
sermos aqueles aflitos com objetivo, com foco. Até para aflição a gente precisa ter o foco. E o consolo, então, o que é o consolo? Porque nós pensamos assim, que o consolo é um negócio, é uma recompensa. E aí lá vamos nós, espíritos imperfeitos, de novo, eu vou ser bonzinho porque vai ter recompensa. Eu vou ser resignado porque tem recompensa. Isso é uma coisa que está no nosso inconsciente coletivo por causa da história das religiões, né? A gente sabe que quando a religião era abraçada aos governos, aquele poderoso utilizava o poder da igreja para conter as massas, vamos dizer assim. Então, o que foi ensinado para as massas? Seja bonzinho, porque meu reino não é desse mundo. Olha só, vocês vão ter a consolação no reino de Deus. E ai dos ricos, ai dos que estão tendo a vida boa agora, porque eles vão lá para o fogo do inferno. Como se Jesus, em algum momento da existência dele aqui, da passagem dele aqui na Terra, tivesse se preocupado com as coisas materiais. Jesus nunca se importou se era rico ou se era pobre. Jesus nunca, em nenhum ensinamento dele, falava de matéria. Então, foram os homens que transformaram o discurso de Jesus num discurso de estratificação dos ricos. Os ricos são os condenados, os pobres são os bonzinhos. Como se não houvesse pobre orgulhoso, como se não houvesse rico generoso. Então, não é isso que define a felicidade no reino de Deus. O que define é o seu estágio evolutivo, a sua moral, a sua ética, a sua conduta perante o próximo. Então, vamos parar de associar o consolo como um prêmio. Não é um prêmio. Consolo é uma consequência do nosso entendimento. E isso foi o que Jesus nos prometeu. Então, olhem a vida de vocês, analisem a vida de vocês com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os ensinamentos de Jesus vêm todos para fazer com que tenhamos um vislumbre da vida eterna, da evolução do espírito. Então, bem-aventurados, que normalmente a gente entende como felizes os sofredores, bem-aventurados os sofredores, nós podemos entender assim, da palavra aventurado. O que é ventura? Ventura é sorte, destino. Então, bem-aventurados, bem destinados os que sofrem, ou seja, aqueles que já estão entendendo a sua aflição, já estão fazendo o caminho de volta, esses sim são os que terão um destino no bem, um destino bom. Mas não porque Jesus vai presenteá-los porque foram bonzinhos, mas porque nós vamos elaborar a construção da nossa ventura, da nossa sorte, do nosso bem-estar, através da compreensão da dor como nosso instrumento de evolução, através da compreensão do relacionamento com o próximo como instrumento de evolução, através da compreensão da tolerância, da paciência, do amor e do perdão como instrumentos para nossa
entrada no reino de Deus, que é o bem-estar íntimo da nossa consciência, desse reino de Deus que está aqui dentro de todos nós. Uma boa jornada para todos nós, e saibamos fazer uso das nossas aflições para que esse consolo prometido por Jesus se faça realidade nas nossas vidas.